bem com você? Eu sou Amanda Castro e hoje eu estou aqui para receber o Alex, que é terapeuta, analista corporal, certificado pelo Corpo Explica, e hoje ele vai contar para nós um pouquinho mais como que funciona a análise corporal, o que é essa análise corporal, como ele identifica isso e o que dá de resultado, o que você ganha em saber ter uma análise corporal feita pelo Alex na sua vida e o que isso vai trazer de resultados para você. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer te receber aqui também, Alex. Muito legal. Falar um pouco do Corpo Explica. Conta pra nós o que é o Corpo Explica. O Corpo Explica é uma técnica, é um estudo com base científicas, onde o nosso corpo, o formato do nosso corpo, ele é a extensão da nossa mente. Então, com base no formato do nosso corpo, a gente consegue identificar como cada pessoa funciona ou deveria funcionar. Então, Com base no formato do corpo, isso? isso é uma técnica muito incrível, assim, porque não tem como você esconder suas falhas, seus recursos, porque diferente de outras técnicas, de outras formas de terapia, de análise, o Corpo Explica você não tem como esconder o formato da sua cabeça, o formato do seu tronco, o formato das suas pernas, entende? Então, com base nisso, fica muito mais fácil. Nós que temos todo o estudo e toda a técnica para identificar o que cada traço, quanto de cada traço tem cada pessoa, que nós temos 5 traços. 5 traços. Eu ia perguntar, o que são esses traços, nós temos, todos nós temos 5 traços, né, de caracteres, e o segredo da análise é saber quanto de cada traço a gente tem. E o que é isso? Traço de caracteres, assim, para o pessoal que está te assistindo. Primeiro, uma outra pergunta que eu ia te perguntar é a respeito do Corpo Explica. O Corpo Explica tem a ver com corpo fala, que as pessoas dizem por aí? Ah, o corpo fala, é a mesma coisa, é diferente? Conta um pouco primeiro isso e aí a gente vai para essa parte dos traços, para você explicar um pouquinho melhor. Então, é uma outra técnica. O corpo fala, ele é baseado em gestos. O Corpo Explica essa técnica na qual estudei, sou certificado pela escola, é o formato. Formato, sensação e expressão. Ah, entendi. Então, o corpo tem essa fala diferença. de um livro, né? Inclusive, Isso, que fala a isso. respeito de se eu tô olhando pra você assim, é porque eu quero alguma coisa, se eu tô Sim, virando pra ali, é a partir dos meus gestos, né? Isso, E é o uma corpo outra explica. leitura que, né, respeitamos, claro. Sim, é outra. É outra técnica, mas o Corpo Explica é baseado no formato. Formato, sensação e expressão que cada pessoa nos passa. E com base nisso conseguimos entregar para essa pessoa, pro cliente, um manual de instrução. Que legal. Ela se entende, ela entende porque ela faz, o que ela faz, as atitudes que ela tem, o comportamento que ela tem, as dores, os recursos, as vontades, o que ela não gosta de fazer, tudo a gente explica com base no formato do corpo dela. Legal, por isso que é o corpo Corpo explica, né? Tá, e o que então o que significa isso? Traço de caractere. Então, nós temos 5 traços baseado desde a gestação até os 5 anos de idade. Nesse período, tudo que acontece ali tem uma importância muito grande na nossa vida. Principalmente nesse caso abordado do formato do corpo. Então, temos 5 traços que são nomes já adquiridos, já mantidos de estudos antigos, né? Então, não são nomes exatamente bonitos, mas não tem a ver com doenças. Foi respeitado o estudo que foi iniciado há um bom tempo. Então, é o esquizoide, que é da gestação. Temos depois da sequência o oral, que é até 1 ano de idade. O psico, que é de 1 ano até 2 anos e meio. Temos o masoca, que vai até os 4 anos. E por último o rígido.
Então, cada fase da mielinização da nossa coluna vertebral é essa etapa que desenvolve cada traço específico. Entendido. E esses nomes, assim, eles são... Então, é mais uma referência, é isso? Sim, é uma referência. Não é um... Não significa nenhum Não, tipo não de... foi mantido da literatura antiga, dos estudos antigos, foi mantido, né? Então não tem nada a ver com doenças, os nomes não são exatamente bonitos, mas são o que representa muito. Conseguimos com base nessa, em cada traço, a gente consegue identificar se a pessoa tem a dor da rejeição, tem a dor do abandono, tem a dor da manipulação, tem a dor da humilhação, a dor de ser trocado. Então, com base na porcentagem de cada traço que nós temos, do que aconteceu com a criança nesse período da vida dela, que mostra muito, né, de como ela funciona, de como ela pensa, de como ela age. Que show! Então, e conta pra mim, você sempre fez isso? Faz quanto tempo que você está trabalhando com o Corpo Explica? O que te levou a fazer esse estudo, né? Então, o Corpo Explica, ele veio no final de todo um processo de mudança, de transição de carreira, digamos assim. Então, eu trabalhei muito com desenvolvimento de projetos, já fiz muitas outras coisas, já trabalhei com venda de imóveis, eu sempre procurei fazer coisas diferentes, aprender coisas novas, nunca aquela coisinha sempre da rotina, ou seja, sempre gostei de desafios. E chega uma época da vida que você quer se encontrar, né, autoconhecimento. Então, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo no meu trabalho, apesar de ganhar bem, tá, com estabilidade, mas eu não estava exatamente feliz. Então, eu busquei mudanças, busquei terapia, que é algo muito importante das pessoas fazerem. Sempre fazer terapia é algo muito bom que você sempre tem que estar fazendo. Não é coisa de louco, né? Não é coisa de louco e é engraçado. Louco, é engraçado porque você vai no massagista uma vez a cada 15 dias, mas a terapia você quer ir uma vez só e nunca mais ir. Então eu sempre faço terapia, você, né, faz terapia também. Então assim, comecei a procurar a parte de terapias, virei terapeuta, né, culpa sua, né, Amanda que me mostrou esse mundo das terapias. Comecei a aprender o Reiki, trabalhei como voluntariado no hospital de Curitiba, trabalhei como voluntário, né, no hospital de Curitiba. E assim, quis sair da parte da indústria, da parte de projeto, desenvolvimento, para conhecer a parte mais das pessoas, a parte mais de humanas, da parte, né, pegando as terapias. Mas a questão da terapia, ela é muito engraçada, digamos assim, porque você vai no médico e você fala pro médico onde que tá doendo, né? Você tá com dor de cabeça, você vai no médico e não fica sentado na frente dele. Você fala, tá doendo a minha cabeça? Quando você vai no dentista, você fala qual dente que tá doendo, tô com dor nesse dente aqui. E quando você vai, os clientes vêm na terapia, você sabe muito bem disso, eles muitas vezes não falam, ou quando falam não é exatamente aquele o problema. Não traz clareza, né? Ela tá com uma ansiedade, ela tá com... Sim, não traz mas clareza. Não traz... Tá, da onde vem isso? A dor no dente, a dor tá incomodando e é aqui no dente. Sim, né? A sensação de ansiedade, de desespero ou de não conseguir algum objetivo, tá? Onde tá isso, né? Aqui. Onde que tá criando isso, né? Sim. E na terapia o cliente ele vai perdido, ele vai desconfiado porque não conhece, já vem com aquela história da terapia é coisa de louco, né? É um tabu que foi criado, né? Então, o Corpo Explica, ele caiu como uma luva pra gente, né? Porque assim, o cliente vem pra mim, eu já vejo exatamente como ele funciona, quais são as possíveis dores e os possíveis recursos que ele tem. Então, a partir da análise, identificamos como ele é, daí nós encaminhamos para uma terapia mais profunda se necessário, né? Passa em caminho para você. E isso ajuda muito nesse processo, porque além de nós
conhecermos o cliente que veio atrás de nós buscando ajuda. O cliente, ele mesmo se entende, ele mesmo se conhece, o que otimiza, potencializa o resultado, né? Facilita muito esse processo de autoconhecimento. E o que ela ganha com isso, assim, de ter esse autoconhecimento? Como que ela consegue ter? Ela ganha de entender o porquê que ela trava para falar em público, porquê que ela gosta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ela entende porque ela precisa falar, né, bastante com um monte de pessoas. Ela entende porque ela não gosta de falar, ao contrário desse traço. Ela entende porque ela rejeita as pessoas. E tem um irmão que é ao contrário dela e ela se cobra por causa disso. Então é não se cobrar, né? Entender que cada um é como deveria ser, respeitar isso, respeitar a sua forma de ser, a sua forma de funcionar. Bom, gente, muito legal, né, saber todo esse conteúdo que o Alex está nos trazendo a respeito dessa técnica e saber que o nosso formato do corpo diz exatamente como que a nossa mente funciona. Imagine como que seria você ter um manual de instrução de como que a sua mente funciona, né? O quanto isso poderia te ajudar. Alex, simplesmente entender. Agora eu sei o porquê que eu tenho vergonha de falar na frente da câmera. O que isso me ajuda a entender o porquê que eu tenho vergonha de estar na frente de uma câmera ou porquê que eu não gosto de falar. Isso vai me ajudar, sendo que às vezes a pessoa precisa hoje fazer algo que cobra dela aquilo que ela tem dificuldade e ela deseja muito fazer aquilo. O que entender como que o corpo dela funciona, a mente dela funciona a partir do formato do corpo, vai ajudar ela a performar diferente, digamos assim. Eu não digo nem performar, mas vai fazer com que ela se aceite. Se aceite e entenda que é leve ou pesado para ela fazer isso. Que é o potencial dela ou não. É o ponto forte dela ou não é exatamente o ponto forte dela. É uma escolha que ela vai ter. Se ela tem um traço que não gosta muito de contato com pessoas e ela trabalha com pessoas, vai ser algo pesado para ela. Sempre vai ser pesado para ela. Se ela vai poder se adaptar a situações, né? Mas como todos nós temos um pouquinho, ela vai poder, digamos, se ela tiver uma porcentagem baixa de um traço que não goste muito de pessoas, ela pode ter um pouco só de contato com pessoas, ou negociar isso com os outros traços, que é algo que a gente pode ir falando mais na sequência. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que existem cinco. Cinco. Você disse que existem 5 traços. Tá, esses traços, pelo que eu percebo, eles têm a ver mais com a questão de formas de personalidade. Isso, mas assim, existe uma pessoa de 100% de um deles só? Ou a gente precisa de tudo? Como que funciona isso? O pessoal entender um pouco mais ali de como que funciona isso na prática. Nós somos uma mistura dos 5 traços. E o segredo... Então eu tenho os 5. Sim, você tem os 5 e o segredo é saber o quanto de cada um que você tem. Por exemplo, nós temos o traço que é o esquizoide, que ele não gosta muito de pessoas, ele prefere ficar no mundinho dele. Então, se você tem bastante, uma pontuação grande desse traço, vai ser normal você querer ficar sozinha, rejeitar pessoas, né? Não querer ter muito contato físico, não gostar muito de cuidar do corpo, se preocupar realmente com a sua inteligência, com a sua mente criativa, com o seu poder, que é a criatividade. Então, isso daí, no caso, a maior parte do tempo, nunca 100% do tempo. Sim, isso, exatamente. por a gente ter os outros também. Isso, é como se fosse fichinhas que você ganha, né, por dia. Então você precisa, para estar realmente no recurso com todos, você vai ter que respeitar todos os seus traços. Né? Então, por isso que a importância de se fazer uma análise. Porque não só analisar, só, por exemplo, o rosto. Né? O seu rosto é um exemplo que engana bastante.
você tem uma porcentagem grande de oralidade e muito baixa de psico, mas o seu rosto ele tem um pouco do psico. E olhando só meu rosto, dá pra dizer que eu tenho bastante ele tem o psico, só explicando um pouquinho, esse traço é como se fosse o triângulo invertido, né? Então o seu rosto tem uma parte de pontuação boa, assim, mas também é só, né? Então, aí está o segredo, você tem que fazer a pontuação dos 6 pontos do seu corpo, gerar um gráfico, com base nesse gráfico a gente te passa tudo como você funciona e assim, sem ter falado com o cliente. O primeiro contato é ali. E o engraçado é que no final, o interessante é que no final da sessão a gente fica conversando como se fôssemos já conhecidos, né? Porque você passa como ele funciona e a pessoa muitas vezes esquece que é a primeira vez que a gente está ali, né? Vira já como se fossem amigos ali, a pessoa já vai contando depois, confirmando o que você está falando. Então ela esquece que você nunca viu ela, primeira vez que você está vendo ela. Muito legal, né? E isso ele trazendo assim um olhar, né? Um livro muito legal que eu li, ele traz um pouco dessa explicação, né? Que tem a ver com a intimidade, que o que o ser humano mais anseia na vida é ter intimidade, mas ao mesmo tempo é o que a gente mais teme, né? É ter a intimidade, porque isso é mostrar eu na essência, quem eu sou na essência. E muitas vezes nós temos medo de mostrar até para nós mesmos quem nós somos, por medo de não ser aceito do jeito que somos. E aí quando provavelmente dentro dessa análise ela percebe que você está trazendo essa clareza de quem ela é e ela se encontra e ela fala... E ela vê que você conhece tão bem ela, e isso significa que ela também te conhece, né? E aí ela sente talvez essa intimidade aí. Quebra essa barreira. Amiga, quebra essa barreira do medo de não ser aceito, talvez. Medo de né? não ser aceito, da desconfiança, de mostrar fraquezas. Então a pessoa vê ali que não tem como ela esconder, a gente já está vendo. Então ela se aceita e fica mais fácil, né? O legal do Corpo Explica, dessa técnica, é a questão da pessoa entender que ela não precisa se comparar com ninguém. Ela é um ser único e a comparação é totalmente prejudicial, porque cada um é cada um. Cada um tem uma velocidade, cada um tem uma capacidade diferente da outra. Né? Depois de estudar, fazer a formação do Corpo Explica e virar um analista certificado, eu vi muito essa questão de como é prejudicial a padronização de ensinos, de cursos, de métodos, ali, considerando só uma forma de ensinar, uma forma de explicar, né? Porque cada um tem uma forma diferente, uma velocidade de fazer as coisas, né? Tem pessoas mais criativas, tem pessoas mais comunicativas, como o caso vamos voltar um pouco para os traços, o esquizoide é criativo, o oral é comunicador, né? Tem o dom da comunicação. O psico tem a questão, a capacidade da liderança, o masoca de método, de ser ali constante, e o rígido de fazer ali várias coisas com competência, com perfeição, adora desafios. Então cada um tem uma forma diferente de agir, de sentir dores. Então o Corpo Explica explicou muito essa questão para nós, passarmos para os nossos clientes, de se aceitar, não se comparar com a outra pessoa. O fulano conseguiu o objetivo dele em tanto tempo, e a pessoa se frustra quando ela não conseguiu aquele objetivo, né? Mas não quer dizer que daqui a um ano ela vai conseguir também. Cada um tem seu tempo. Tem o seu diferente. tempo, seus limites, né? Suas Exatamente. fraquezas e forças, né? E às vezes a pessoa está tentando talvez usar uma força que não é a força dela. Sim. E esquecendo da força que ela realmente tem. Exatamente. Né? Tentando se encaixar dentro de um padrão que não é dela. De uma caixinha que não existe, né? Que não deveria existir, pelo menos, mas foi imposta pela sociedade. Não tem o dom ou não tem o perfil de liderança, mas está sendo imposta para ela essa função que não é confortável, né? Muitas vezes eu vim de empresa, tenho experiência com indústria, o
funcionário que fica mais tempo na função é o que vira o gerente, o chefe, o diretor, né, o encarregado, muitas vezes, do setor. Mas não é considerado se ele realmente tem esse perfil. Se ele não é ali exatamente um excelente funcionário, mas sem perfil nenhum de liderança. Isso as pessoas não têm esse conhecimento, essa visão. Entende? Então, no final das contas, acontece, se a pessoa não tiver esse perfil, ela vai ficar desconfortável, não vai render o que é esperado dela. Numa situação... Ela tem, por exemplo, uma característica muito boa de comunicação, que ela seria excelente para atender pessoas, clientes, fazer toda uma comunicação, mas ela não saberia liderar uma equipe. Sim, né? Exatamente. Mesmo que ela seja excelente em comunicação, a comunicação dela não ajuda ela a liderar essa equipe, e sim a fazer essa... Se ela tiver esses dois traços, né, de comunicação e de liderança, ela realmente vai juntar. Ela é excelente líder de convencimento, né, de comunicação, de acolhimento. Mas se ela tiver, como você falou, um traço de liderança baixo, ela pode realmente estar num ambiente que não é o melhor para ela. Muito show. Bom, se você está gostando de assistir esse vídeo, esse conteúdo, deixa seu comentário aqui, fala o que você gostou, o que você está gostando, se você se identificou já, vai comentando aqui, dá seu curtir, compartilha com alguém que vai ser contribuição. E agora o Alex vai contar um pouquinho pra gente, então, como que se forma cada uma, né, em qual etapa da vida que se forma cada um desses traços, dessas personalidades dentro de nós, e qual que é qual que é o recurso dessa pessoa, qual que é a dor que ela viveu. Conta um pouquinho para nós, Alex, em que fase da vida que isso ocorre e como que isso acontece, como que isso se torna dentro da pessoa algo de dor ou de recurso. Começamos com o esquizoide, que esse traço se forma no ventre, né, na barriga da mãe, e vai até ali na gestação mesmo. Então esse traço tem como dor a rejeição e como recurso a criatividade. Do nascimento ali até 1 ano de idade é o oral. O oral tem a dor do abandono e o recurso é a comunicação. Então é aquela pessoa que precisa falar, precisa estar entre pessoas. É como se fosse uma criança grande. Depois que ela, né, vira adulta, ela continua precisando do básico, que é estar bem alimentada, estar quentinha, estar entre pessoas, ter carinho, ter afeto. Esse é o oral. E esse traço, ele tem uma característica de, na dor, poder ter um sobrepeso, poder ter vícios, né? Então é um traço que tem que tomar muito cuidado com relação a isso, esse vazio dela que ela pode ter, que ela vai preencher de alguma forma. Temos o outro traço que é o psico, que vai de 1 ano até os 2 anos e meio, que é o traço que ele tem como dor a manipulação. Porque é uma época da criança que ela começa a ter mais coordenação motora, começa a fazer mais coisinhas engraçadas para os pais, né? Para os amigos, para a família. E quando os amigos, a família, pessoas de fora estão lá, os pais gostam de mostrar que a criança está fazendo coisas novas, engraçadas e tal. E quando não tem ninguém, os pais não dão muita bola para a criança, né? Então a criança ela se sente manipulada. Se eu faço coisas engraçadas, eu sou bem vista ou sou notada. Então esse é o traço que é o psico, até os 2 anos e meio, que tem como dor a questão da manipulação e como recurso liderança, poder de agregar, né? Então ele manipula as pessoas para não ser manipulado. Tem o traço masoca, que é até os 4 anos de idade, que é um traço onde, na época que a criança está saindo das fraldas, né? Desfraude, onde está ficando 100% ali com o controle do esfíncter anal.
Então, situações que os pais tentam tirar a fralda antes do tempo, né, que a criança acaba fazendo lá o cocô e não consigo segurar sem ter culpa nenhuma, porque ele não tem controle ainda. Então acaba sendo humilhada pelo irmãozinho, que aponta o dedo para ele, que os pais brigam. Então o masoca é o traço da segurança. Ele não quer que nada aconteça errado, não quer que dê merda em nenhuma situação, né, literalmente. Então é um traço que a pessoa é muito boa em detalhes, em método, criar processos, vai sempre na segurança. E então, como dor dele é a humilhação, ele sim tem a maior dor do masoca, desse traço, quem tem muito desse traço é ser humilhado. E como recurso, isso que eu comentei agora, todo método, processo, rotina, quer evitar ao máximo aquele problema. Então são pessoas excelentes para situações como trabalhar com planilhas, por exemplo, né? Mas também o masoca, ele tem um problema de aguentar o lixo dos outros. Ele é um traço emocional, assim como o oral, mas o masoca ele não fala, não gosta de se expor. Já o oral fala, é muito espontâneo, e o masoca não. É mais tem medo de falar para dar merda. Alguém usar isso contra ele. Certo. Temos depois até dos 4 aos 5 é o último traço, que é o rígido, que é o traço onde a criança começa a ter uma visão de pares da vida, né? A mãe com o pai, o tio com a tia, e ela vê que ela não tem par nenhum, que daí na cabecinha dela o par da criança, do menino, é a mãe e não é o pai. Mas assim, e ela sempre vai perder, né? Porque o par realmente do pai é a mãe e o par da mãe é o pai. E na cabeça dela ela se sente trocada por uma opção melhor, né? Então são pessoas que após todo o desenvolvimento ela vai ter uma dor muito grande da traição, medo da traição, medo de ser trocado por uma opção melhor. Então são pessoas que com um traço alto, de rígido, vai ter um corpo mais harmonioso, vai gostar de praticar esporte, de desafios. Ou seja, ele vai na cabeça dela criar situações que ela nunca mais perca disputa nenhuma com ninguém. Então ela vai se tornar mais atraente possível, com um corpo mais harmonioso. Então esse é o traço rígido. Eu acabei não falando muito do esquizoide e do oral, né? Isso. Então o esquizoide acontece quando a mãe teve uma gravidez um pouco mais difícil, né, onde o útero lá acabou enrijecendo, ficando mais duro em determinadas situações. Quando a mãe fica nervosa, estressada, a criança sente o útero enrijecer, né? Então, toda vez que a criança se mexe, a mãe se lembra da gravidez e fica preocupada, nervosa, né? Ou qualquer outra situação, e a criança se sente desconfortável lá dentro. Então, toda vez que a criança mexe o braço ou uma perna, fica desconfortável. Então, o mundo da criança fica somente em torno da cabeça. Ela não mexe o corpo para não ficar desconfortável. O que acontece? Ela não nasce com aquela preocupação da energia no corpo, né? Ela não se preocupa exatamente com o corpo. Pro esquizoide, quem tem um traço de esquizoide alto, o corpo ele só serve para segurar a cabeça. Que como ele na gestação não podia se mexer porque ficava desconfortável, o traço esquizoide tem essa característica da pessoa não se importar muito com o corpo dela. Porque a energia está toda na cabeça, que a criança, quando estava no útero da mãe, não podia mexer o braço, a perna, que ficava desconfortável para ela, né? E então a energia está toda na cabeça, a inteligência, a criatividade, ideias fora da caixinha, cria o mundo dela. Então o mundo do esquizoide está na cabeça dela, entende? Então aquela pessoa mais magrinha, com as quinas mais saltadas, porque ela não quer muito chamar a atenção, não quer muito aquela chamar as pessoas para contato. Por exemplo, quando você vê uma criança mais gordinha,
né, mais fofinha, você quer pegar no colo, você... Fofinho, É, bem ficar isso. uma coisinha gostosa, né? A gente É faz bem isso. né? O esquizoide é o contrário. Ele quer ser a coisinha gotosa da mamãe. Ele quer ficar na dele. Então ele tem lá o corpo todo magrinho. Então ele não se preocupa. O corpo do esquizoide é para suportar o peso da cabeça. E o oral, comentar um pouquinho mais, é o fofinho. É a criança esse com que é o traços, coisinha fofinha. criança com os traços mais arredondados, que dá vontade de pegar no colo, né? Então, por isso tem toda essa questão de comunicação, tá entre pessoas, a pessoa precisa sentir esse afeto de quando ela era criança, entendeu? Então, o traço oral Por tem isso essa... que aqueles gordinhos geralmente são piadistas e tal, que gostam de fazer graça, tem a ver com isso, a comunicação, saber fazer Sim. essa comunicação e realmente querer atenção. Sim, tem até a ver porque com isso. tem o traço oral, ele tem... Como a criança ela não sabia falar, a única forma de comunicação dela é o choro, né? Então ela chorava de várias formas diferentes, ela cria essa capacidade para que a mãe entenda o que ela quer, né? Então a criança está com fome e chora, aí a mãe vai lá e dá uma chupeta, ou troca a fralda, ou dá um brinquedo, ou dá colo, tudo menos então a criança, não por culpa da mãe, a mãe tentou, mas ela no final das contas não supriu o que ela precisava, entende? Então ela sente esse abandono, mesmo sendo cuidada pela mãe, tendo a atenção da mãe, ela sente esse abandono nessa situação. Então ela desenvolve formas diferentes de choro para que a mãe entenda o que ela quer, entendeu? Então por isso que quem tem um traço alto de oralidade fala muito, precisa se comunicar. Show, muito interessante isso, né? Nossa, gente, muito legal esse conteúdo, né? Esse conhecimento de saber que dá pra saber tudo isso a partir da análise do corpo, né? Você até falou um pouquinho pra nós a respeito de que o esquizoide, ele é... Vamos dar uma recapitulada aqui, né? Só pra então fazer um alinhamento. O esquizoide, ele é aquele mais magrinho, que tem um monte de quina, que tem a cabeça... Isso, que, né? A energia dele toda tá na cabeça. Então a Criatividade. pessoa é cabeçuda? Não, ela tem um pouquinho alongado, né, a cabeça, mas ela não é normal, assim, a cabeça dela não tem nada de diferente. Ai, que bom, A né? gente puxa mais a questão, o que mais chama É do atenção corpo. é o corpo. Ela tem os olhinhos um pouco mais arregalados, um olho um pouco maior, então cada traço tem as suas características. Show. Aí o oral, então, o Alex nos falou que ele é mais arredondadinho, mais bonitinho, fofinho, né? Sim. Tem um olhar de criança também, né? Que foi uma coisa olhar que de você criança, não chegou a exatamente, comentar, o aquele olhar de... mais de pidão, né? De quero colo, de quero então. colo, de pedir, né? Pedir atenção. Tem a ver com a criança também tem um olhar, inclusive, da criança, né? E o psico, você até falou em algum momento a partir do meu rosto. Ele tem o formato do triângulo invertido. Isso. Ok, então vai pensando aí quem que você conhece que tem essas características. Magrinho, sequinho, e se bate essas informações, se é redondinho, se bate as informações. Se é uma pessoa que parece, sabe aqueles super-heróis, né? Que Sim. são mais assim, que são líderes. Mazoca. O mazoca, eu acho que você não chegou a comentar muito sobre ele. Como que é o mazoca? Como que a gente identifica essa pessoa que tem mais porcentagem de mazoca? O mazoca, se ele fosse 100% mazoca, ele seria mais quadradinho, né? Então tem um formato um pouquinho mais quadrado. Então essa é uma característica do traço mazoca. Ok, então ele tem... Se vê um quadradinho andando na rua, é uma... Minecraft. Minecraft, eu não sei muito bem, mas é esse negócio aí, né? É como se fosse. Então, e por último, o rígido, você comentou um pouco pra nós que é mais harmonioso. Onde você vê Isso a quer dizer que são musculatura. somente pessoas bonitas são rígidas? Não, porque padrão de beleza é algo muito subjetivo. Então, é o corpo harmonioso, onde você vê ali
onde atletas, pessoas que gostam de praticar exercício, que você vê a musculatura mais definida. Então esse é o traço rígido. Show, muito legal. Então pensa aí, quem que você conhece que tem cada uma dessas características, o que de tudo que o Alex falou aqui pra você, pra nós, o que disso você identificou em você? Conta pra gente que vai ser muito legal saber o que você achou, o que você se identificou, o que trouxe de dúvidas pra você. Coloca nos comentários ou pode também nos chamar nas nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui embaixo nossas redes sociais, né? Nossos Instagrams, nós fazemos lives também, né, no Instagram, e a gente quer trazer realmente mais conteúdo para vocês. Então, a partir das dúvidas de vocês, vai vindo para nós, né, conteúdo para que a gente possa trazer cada vez mais clareza para você se conhecer, se entender e conseguir ter uma vida legal, né? Sim, uma vida com que certeza. todo mundo, aquela vida que vale a pena ser vivida, né? Como seria todos nós termos uma vida somente, claro, não tem como, né? Precisa de existe um equilíbrio, mas a maior parte do tempo é possível, né? A partir Sim. do momento que você entende como você funciona, é possível viver mais leve, né? mais leve, né? Mais tranquilidade. Então, traz pra nós aí, comenta com a gente o que você identificou, os seus sentimentos e o que você gostaria de ver nos nossos próximos conteúdos. Siga nossas redes sociais. Vai ser um prazer ter você conosco, nos acompanhando e poder te ajudar a se conhecer e se encontrar também, ok? Então, se você ficou até aqui, até o final, gostou, compartilha esse conteúdo com alguém que você acredita que vai gostar. E nós nos vemos em breve, né? Sim. Em uma próxima live, em um próximo vídeo, em um próximo post. Falando cada vez mais conteúdos, mais informações, gerando mais autoconhecimento para as pessoas. E estamos aí à disposição. Grande abraço a todos. Um beijo no seu coração e grande abraço e até mais. logo!